Olá, gente. Nós vamos continuar aqui, digamos assim, um prosseguimento de ligação covalente de geometria molecular e relembrando algumas coisas, né? Então, a gente viu ali a teoria de repulsão dos pares gerados na camada de valência, que isso poderia gerar algumas geometrias base, dependendo das nuvens eletrônicas em volta, né? Então, se eu tivesse uma única nuvem, né, que não aparece aqui, seria uma geometria linear, duas nuvens linear, três nuvens trigonal plana, quatro nuvens tetraédricas, cinco nuvens bipiramidal trigonal e seis nuvens octaédricas. Então, essas geometrias bases vão ser muito importantes para a gente entender o próximo assunto, que é polaridade. E aí, dependendo dos pares de elétrons não ligantes, a gente vai fazendo as demais geometrias. Bom, dentro dessa questão de geometria, tem um detalhezinho importante, que é o que a gente chama de alotropia. O que é alotropia? Alguns elementos, né, elementos de forma individual, eles aparecem na natureza de mais de uma forma, né? E aí a gente tem alguns que são mais importantes a gente estudar. O mais importante de todos é o grafite, é o carbono, desculpa. O carbono, ele se dá em várias formas, a gente pode falar de seis aqui, até mais, dependendo da referência. As duas mais importantes são o carbono diamante, que a gente vai ter aqui uma geometria tetraédrica, e o carbono grafite. Então, nota que aqui a gente tem carbonos ligados a carbonos em geometria tetraédrica. E aqui, no carbono grafite, a gente tem vários hexágonos, né, ligados entre si, formando o que a gente chama de prisma hexagonal, né? Então, são camadas, só que cheias, né, desses hexágonos aqui, como se fosse um pavimento, uma casinha de abelha, certo? Então, esses são os dois mais importantes. Aí, a gente tem aqui um cara que é muito falado hoje em dia, que é o grafeno. O grafeno são esses hexágonos aqui, só que só a folha do hexágono, né, sem uma folha se ligar na outra. Na mesma pegada dos hexágonos, a gente tem aqui o nanotubo. O nanotubo, ele é como se fosse uma folha de grafeno que, né, foi ligada aqui com um círculo, né? Então, nessa forminha aqui. Aqui a gente tem o fulereno, ele parece uma bola de futebol, tanto que por isso, né, que teve lá o fuleco, né, na época da Copa aqui no Brasil, que era uma mistura de fulereno com ecologia, né? Uma mistura de mau gosto, né? E essa última aqui, só para a gente mostrar, a gente chama de negro de fumo. O negro de fumo, ele tem uma forma totalmente amorfa, não tem uma geometria definida, e, né, aí é a característica dele, né, ele ser amorfo. Voltando aqui. Carbono. O que a gente precisa saber sobre a alotropia assim, principal? É que existe uma forma alotrópica mais importante. E no caso do carbono, a forma alotrópica mais importante é o grafite. O carbono é o que tem mais formas alotrópicas, os próximos são menos, né? Bom, a gente tem aqui então agora a alotropia do fósforo. E uma coisa importante para a gente lembrar como que eu sei qual que é a forma alotrópica mais comum? Normalmente são coisas do dia a dia. Pensa comigo. Na natureza, o que, que você no seu dia a dia, o que, que você vê com mais frequência? Diamante ou grafite? Né? A gente tem um grafite, todo mundo tem. Diamante, todo mundo tem um? Não. E aí, lembrando, por exemplo, carvão, né? Carvão, churrasqueiro, é carbono grafite. Né? Então, exemplos aí. Então, só pensar o que, que você vê mais comumente. Aí a gente pode ir aqui para a diferença entre o oxigênio molecular, que é o O2, e o ozônio, que é O3. Ok? Então, de novo, o que é mais comum? O que você respira? O O2. Então, é ele que é o mais comum. A gente só falando um pouquinho aqui da molécula do ozônio, que a gente vai precisar voltar nela daqui a pouco. O ozônio, a ligação dele acaba sendo dessa forma aqui. Então são três oxigênios, logicamente um vai estar no centro. E a gente esperaria que a ligação fosse assim, né? Nossa, ficou horrível, deixa eu voltar isso aqui. Esperaria que a ligação fosse assim.
E aí a gente tem aqui esse oxigênio. Tem 6 elétrons na última camada, certo? Está fazendo 4 ligações, então ele ia precisar aqui. Continua para fazer círculo. Vamos fazer X. 2 elétrons não ligantes, né? Um par de elétrons não ligantes. Agora, isso não vai poder ficar assim pelo seguinte. O oxigênio ele é do segundo período, então ele só tem disponível os subníveis S e P, ou seja, 4 orbitais. Se eu fosse olhar aqui, ele estaria precisando de 1, 2, 3, 4, 5 orbitais. Ele não tem 5, ele só tem 4. Né? Ele precisaria ter um orbital D, né? No caso, o segundo período não tem. Então, para resolver isso, o oxigênio, esse aqui, ele dá um elétron para esse oxigênio aqui. Então, se ele dá um elétron, ele perde essa ligação, né? Fica positivo, e esse aqui fica negativo. E aí a gente passa a ter, então, 1, 2, 3, 4 né, ligações, né? E par de elétrons não ligantes, o que cabe ali nos 4 orbitais. Tá? Então, a molécula do ozônio vai ser essa coisa estranha, né? Então, ela tem essa geometria angular e essas cargas positivas e negativas que a gente vai voltar nelas daqui a pouquinho. Tá? Bom, de novo, o que é mais comum? O que você respira? Oxigênio. Voltando aqui. Bom, o próximo a gente tem o fósforo. A gente tem o fósforo branco e o fósforo vermelho. O fósforo branco, ele forma esses tetraedros aqui, essas estruturas em 4. E o fósforo vermelho são essas estruturas em 4, uma ligada na outra. Aqui não dá para ver muito bem, mas elas vão se juntando. Né? E aí, na prática, a gente queima o fósforo branco para formar o fósforo vermelho. Né? Esse reage para formar esse aqui, eles vão se juntando. E aí, quem que é mais comum? Fósforo vermelho ou fósforo branco? É só você lembrar. O que você vê por aí? Né? Caixinha de fósforo. Normalmente é vermelha, né? A forma de lembrar. Lembra que na verdade, pensando no caixinha, mas o palito de fósforo, né? Lembra que o fósforo, ele não está no palito, ele está na caixinha. Antes era, só que as pessoas sofriam alguns acidentes, às vezes carregavam fósforo no bolso, coisa que ninguém faz mais, né? Carregavam fósforo no bolso, coisa assim, e ele começava a pegar fogo do nada, né? Então agora o fósforo ele fica na caixinha e não no palito. Mas fazendo essa analogia, o que a gente vê por aí é fósforo vermelho. E por último, a gente tem aqui o enxofre rômbico e o monoclínico, que os dois são S8, né? São 8 enxofres, só que um forma um cristal dessa forma e outro cristal dessa forma, não precisa entrar em grandes detalhes. E aqui tem que decorar mesmo, não tem o que fazer. O mais abundante é o enxofre rômbico, não tem uma explicação lógica ali ou alguma correlação que a gente consiga fazer com ele, certo? Então, isso aí é o que a gente sabe sobre alotropia. Vamos, para essa aula não ficar muito longa, eu vou interromper e aí gravar um outro pedaço para as outras coisas, né? Para não ficar uma aula gigante.